Esse foi o que não tem efeito, depois vai ter algum efeito. Quanto tempo, Major? Essa é uma operação do IBAMA, onde o IDEMA foi convidado para participar, para acompanhar. É uma operação de desmonte de um viveiro que está irregular. Os vizinhos aqui estão licenciados pelo IDEMA, porém esse proprietário nunca nos procurou, nunca tentou se regularizar e foi constatado, através de imagens de satélite, que houve supressão de mangue. Essa supressão é cerca de 70% do viveiro e ele teria até como se regularizar se ele fizesse o recuo da área para que o mangue se recompusesse e ele pudesse até expandir o seu viveiro para o outro lado. Agora, quais são os critérios para licenciar, por exemplo? O senhor falou que os vizinhos estão licenciados, mas esse não. Quais são os critérios neste caso? Não pode haver supressão de mangue. O mangue é um bem público que não pode ser suprimido. Então, ele fez isso e foi provado por imagem de satélite. Ele poderia se licenciar se ele fizesse o recuo. Como é que nós sabemos que ele fez essa supressão? E os que estão aqui não usaram esse tipo de artifício. Essa lagoa, ela salgou em 1924 e o mangue avançou. Tem viveiros, esses viveiros que estão aqui, a maior parte, já existiam desde essa época. E o mangue encostou nos taludes dos viveiros. E com o tempo eles foram ocupando a área que foi reconstituída. E, no caso aqui foi um mangue que já tinha sido reconstruído e foi suprimido. Daí está provado que foi desmate de mangue e ele não aceitou fazer o recuo. Nesse caso foi feito um embargo, foram 2 embargos, que o proprietário se negou a permanecer embargado. Ele mesmo se desembargou. Ele, na hora que saiu a fiscalização, ele reocupou a área. E isso é também desrespeito e é desobediência civil, é desobediência a uma ordem judicial. Daí a ordem final mandando demolir o viveiro, por se tratar de uma comporta muito grande, que para fazer isso manualmente, na mão, né, com chibancas e picaretas, ou mesmo mecanicamente, seria muito difícil, daí a opção de fazer através de explosivos. O talude, por sua vez, também por estar num local que não tem acesso a máquinas, teria que ser feito manualmente, também está sendo explodido. A opção foi exatamente para a agilidade, para que o proprietário não volte a ocupar novamente aquela área. Há outros criadores de camarão, enfim, outros viveiros do estado em situação parecida? Não, nós estamos aqui na região onde existe o maior número de empreendedores. Aqui faz parte da APA Bonfim Guaraíras e essa APA tem cerca de 160 a 170 licenças concedidas aqui dentro dos 5 municípios, né? São Areis, Georgina Avelino, Tibau do Sul, São José do Mipibu e Lisa Floresta. Desses 160 empreendedores, todos estão regularizados. Os poucos casos onde houve desobediência de ordem do IBAMA ou do próprio IDEMA ou através de ações judiciais, esses estão sendo embargados. Existem outros embargos, mas existe um embargo onde o próprio empreendedor entende do seu embargo e busca a regularização. Ele busca o órgão ambiental, o licenciador, no caso o IDEMA, e consegue regularizar a sua situação através desses procedimentos que eu já falei, que é o recuo do talude, a recomposição, o PRAD, que é um plano de recuperação da área degradada, para a recomposição do mangue. O mangue tem uma resiliência muito forte, ele em 3 ou 4 anos ele está totalmente recomposto, está com 4 ou 5 metros de altura. Então é uma coisa relativamente simples de ser feita. Só precisa ter boa vontade e consciência ambiental para que atenda às exigências que os órgãos ambientais têm. Alvamar, essa deve ser a primeira de muitas iniciativas nesse sentido? Com certeza, se for uma determinação da Justiça e nós mantivermos a parceria com o Exército nesse tipo de atividade, essa eu diria que seria a primeira de uma sequência, né, de atividade dessa natureza. Aqui nessa região existem outros viveiros também em situação irregular? Sim, existe. Só que os outros só se tiver demanda judicial, porque a parte de licenciamento é do órgão ambiental estadual. Agora, se tiver uma demanda da Justiça Federal, então nesse caso aí nós atuamos. O senhor tem ideia da área
que esses viveiros ocupam aqui nessa região? Não, sinceramente nós não temos, porque todo o licenciamento é feito pelo IDEMA, então eu acredito que o IDEMA tenha mais informações mais precisas, estatísticas sobre essa área. Em relação ao porte dos viveiros, são todos grandes ou também existem pequenos por aqui? Existem pequenos, mas você vê que a maior parte dessa região são viveiros de grande porte. E a aplicação desse tipo de sanção serão para os grandes, para os pequenos? Isso aí não tem pagando nem para pequeno, é geral, né? Se estiver fora da lei, o que nós estamos querendo não é que nós não somos contra viveiro de camarão. O que nós estamos lutando é para que os viveiros eles se licenciem, eles se regularizem. Então, nós sabemos que camarão faz parte da economia do Estado, né? E tem um peso fundamental. Então, nós queremos que se regularize. Essa é a nossa luta. Em relação ao impacto de um viveiro desse em situação irregular para o meio ambiente? Olha, em situação irregular, ele afeta profundamente o ecossistema, né? Porque ele destrói o mangue, evita a recuperação, evita a entrada de água, enfim, e corre o risco ainda de você ter um animal exótico sendo colocado no mangue nativo.